Bom, gente, vamos lá então. Nosso exercício 1, que pedia para a gente determinar, que pede para a gente determinar o momento fletor no meio do vão para essa viga que está sendo aqui indicada, né? Então, só para a gente entender um pouquinho, né? Eu tenho aqui uma viga com carregamento uniformemente distribuído, né? Ele é constante ao longo de toda a viga. Eu poderia ter aqui outras situações de carregamento. Eu poderia ter forças aplicadas, momento aplicado, o carregamento que é o que eu tenho, ou um carregamento linearmente distribuído também nessa peça. O que ocorre? A gente não vai fazer ainda aqui nenhum diagrama de esforço, mas nós vamos encontrar aqui uma condição que vai auxiliar muito a gente a construir os diagramas a partir dos próximos problemas. Como que é isso? Então, nós vamos entender. Lá na nossa fundamentação, que eu te mandei para vocês na semana passada, a gente tem lá que para situações onde nós tenhamos forças aplicadas, né, diferente de zero, e carregamento, momento, por exemplo, diferente de zero, atuante numa viga, o meu diagrama de força cortante, que eu ainda não vou fazer ele, daria um valor constante, né? Se eu tiver um carregamento uniformemente distribuído como esse, o meu diagrama de força cortante dá linear. E se eu tiver um carregamento linearmente distribuído como esse, o meu diagrama de cortante dá parabólico. Então, o que ocorre? Para construir um diagrama constante, né? Constante é uma reta, né? A gente não tem variação nenhuma. Eu tenho retas. Então, é fácil para caracterizar. Para fazer um diagrama linear, também é fácil. Eu preciso de 2 pontos, eu traço uma reta. Só que a diferença do constante para o linear é que no constante eu não tenho inclinação nenhuma, né? E no linear eu tenho uma reta com inclinação, mas a forma de caracterização não é difícil. O problema começa a aparecer aqui, ó. Porque quando eu tenho um diagrama de cortante para esse carregamento, né, essa situação aqui, o diagrama de cortante daria um valor linear, uma reta. Opa, fácil. Só que o diagrama de momento dá uma parábola do segundo grau. Então, para caracterizar uma reta, precisamos de 2 pontos, né? 2 pontos eu faço uma reta. Agora, para fazer uma parábola do segundo grau, eu preciso de 3 pontos. E para fazer uma situação dessa daqui de carregamento, né? Carregamento linearmente distribuído, a cortante dá uma parábola, 3 pontos, e o momento dá uma parábola do terceiro grau. Eu preciso de 4 pontos para caracterizar. Então, onde está o meu problema? Está no quê? Bom, eu preciso encontrar, né, o exercício serve muito para isso. Eu preciso tentar encontrar uma forma de determinar de um modo mais fácil o terceiro ponto da minha parábola. Então, quando eu for construir o diagrama, que não é o caso ainda, eu vou utilizar essa resolução do exercício 1 para determinar esse ponto da parábola, né, esse terceiro ponto para construir minha parábola. Então, depois a gente vai, a que a gente chegar lá na frente que eu for aplicar isso daqui, eu volto para explicar. Então, agora eu só vou dar uma ideia de como que a gente determina isso, né? Basicamente, tudo que a gente estuda na engenharia, ele depende de equilíbrio de seção, né? Então, só para a gente poder entender um pouco, ó. Isso daqui seria essa peça aí, vai. Se eu fizesse um corte aqui nela, né, ó. Se eu fizer um corte nessa peça aqui, eu tenho alguma coisa desse tipo. Vamos supor que isso aqui está apoiado lá. Fiz um corte aqui, ó, e estou olhando ela aqui. Nessa seção, né, ó, isso aqui é o que a gente chama de seção. Né? Então, aquilo que está na face da minha peça, né, da minha peça prismática, é o que a gente chama de seção. Então, tudo que eu estou avaliando está aqui. Então, aqui eu tenho força no eixo, né, que é força normal, tração, ó, ou compressão. Aqui eu tenho força cortante. E aqui eu tenho o efeito de momento, né? Então, aqui eu tenho tudo, ó. Tudo sai de uma seção. Então, o que nós estamos fazendo aqui, determina o momento no meio do vão, nada é determinar o valor do momento de seção no meio do vão, na seção do meio do vão. No nosso caso, o nosso vão aqui é L, então eu estou no meio do vão, L sobre 2. Como a gente já tem aqui uma condição de simetria, né? Ó, olha lá, o nosso carregamento, ele é distribuído. Se ele é distribuído, a força equivalente ao carregamento é força vezes distância. Então, P vezes L. Como eu tenho uma condição de simetria, tanto na geometria da peça como no carregamento, as nossas reações aqui vão responder também de forma simétrica, ó. Então, aqui eu tenho uma restrição horizontal,
Vou chamar de HA, que vai ser 0, porque eu não tenho nada para equilibrar com ela na horizontal. Aqui eu tenho uma vertical do ponto A e aqui eu tenho uma vertical do ponto B. Isso daqui é meu carregamento total para a peça, PL. Como é tudo simétrico, esse PL vem metade para cá e a outra metade para cá. Ó. Então eu fiquei com metade para cada apoio. O que é analisar o momento da seção? Bom, eu quero saber o valor do momento de seção, o momento da seção do meio do vão, no caso. Eu vou pegar essa peça e vou cortá-la aqui no meio. É como se eu cortasse, exatamente como eu fiz para a treliça naquele último exemplo nosso, do exercício 2. Eu faço um corte na peça, né? Sendo que aquilo que sobrou para mim aqui, ó, tem que estar em equilíbrio. Então, tudo que está aqui tem que estar em equilíbrio. Esse ponto que eu estou analisando no momento aqui, ó, eu vou chamar de ponto C. E aí eu vou colocar aqui para mim, ó, que eu quero determinar qual é o somatório de momentos para o ponto C. Esse somatório de momentos do ponto C, ele não vai necessariamente estar em equilíbrio. Né? Uma coisa é eu fazer o equilíbrio externo das forças, outra coisa é eu fazer o equilíbrio interno das forças. Estou fazendo somatório de momento no ponto C. Para que eu vou fazer isso aqui? Para determinar o valor do momento no ponto C. Pode acontecer do momento no ponto C ser 0, mas não é uma regra aplicada sempre. Então, somatório de momento no ponto C. O que eu preciso fazer agora? Bom, eu estou aqui no ponto C. Eu vou olhar para esse lado ou para esse lado e vou analisar o equilíbrio. E o valor que eu obtiver, para qualquer um dos lados tem que ser igual, né? Independente do lado que eu olhe, vai me dar o valor do momento fletor na seção que eu estou identificando aqui como sendo o ponto C. Que no caso era o meio do vão, né? Vou até colocar aqui, ó, L sobre 2. Lá no meio do vão. Certo? Então a gente está paradinho aqui no ponto C. Estamos parados. O que ocorre? Essa força aqui, ó. Para que a gente tem essa força? Essa força, na verdade, ela não existe. A gente colocou ela aqui porque a gente precisava determinar uma equivalente para o carregamento para calcular as reações de vínculo. Calculei, esqueça essa força. Não existe mais ela. Para fazer diagrama, eu posso considerar ou não essa força. Então, eu preciso partir de uma condição de estar analisando a minha situação. Porque para cada seção que eu estiver analisando, essa força pode mudar. E vai mudar. Se eu estiver pegando uma seção que é 1 metro, vamos supor que isso aqui tenha 10 metros, eu pego 1 metro. Aquilo que eu tenho de carregamento aqui é só esse pedacinho, não é todo o carregamento. É o que acontece aqui, ó. Eu não estou pegando, avaliando o momento aqui nesse meio, no meio da seção. Então, quando eu paro aqui e olho para a esquerda, eu só estou vendo metade da viga. Se eu só estou vendo metade da viga, eu só estou vendo metade da força equivalente, e não a força inteira. Além disso, olha só outra coisa, né? Estou vendo só essa metade. Se eu estou vendo só metade, a força vai ser aplicada naquele trecho que eu estou analisando. Então, se aqui eu estou pegando esse trecho apenas, a força vai estar aplicada na metade desse trecho. Ó. Então, é a mesma coisa, gente, de eu fazer esse corte aqui no ponto C e eu ficar com isso aqui, ó. Tem um apoio, que é o apoio lá do ponto A. Aqui foi onde a gente cortou, ponto C. Eu fiquei com esse pedaço aqui de carregamento, ó, né? Porque o carregamento, ele é da viga, né? Ele tá junto com a viga. Ele não é distribuído em toda a viga, então se eu separo, o carregamento vem junto. E aqui eu tenho uma força que eu já calculei que é PL por 2. E essa distância que nós temos aqui, ó, como a gente está exatamente no meio, ela é L sobre 2. Bom, o que nós temos aqui então? Essa força P vai exercer uma força aqui na viga, né? Ó, ela vai exercer uma força aqui na viga. Né? Uma força equivalente, que vai ser aqui neste caso P vezes L dividido por 2. P vezes a distância, né? Ó, L sobre 2. Força vezes, né, carregamento vezes a distância, deu a força equivalente aqui. O que nós temos? Bom, aqui no ponto C, toda vez que eu venho e faço um corte numa viga, quando eu cortei aquela treliça, quando a gente foi fazer o método das seções, eu cortei a treliça, apareceu o quê? Eu estava cortando uma barra simples. Aparece uma força no lugar da barra simples. Aqui eu estou cortando uma barra geral, né? Se eu estou cortando uma barra geral, tem que aparecer aqui uma força horizontal, tem que aparecer aqui uma força vertical e tem que aparecer aqui um momento, ó. Deixa eu colocar ele aqui, para não ficar
meio encavalado. Tem que aparecer tudo isso. Tudo isso está acontecendo nessa seção aqui, ó. Isso é uma barra geral. Eu tenho 3 condições diferentes de equilíbrio, eu tenho 3 condições diferentes de esforço. Agora, olha só. Essa horizontal aqui, eu já tenho o valor dela, porque eu tinha determinado essa daqui, HA, e ela tinha dado o quê? 0, para a estrutura conjunta. Quando eu separo, tem que ser a mesma coisa. Mas se isso aqui é 0, essa daqui também é 0. Essa vertical eu também já tenho ela, porque aqui eu tenho, ó, PL ao quadrado, PL sobre 2. E aqui eu tenho PL sobre 2. PL sobre 2 para cima com PL sobre 2 para baixo, equilibra as duas. Então, a vertical vai ser o quê? 0. O que sobrou para mim? Só o momento. Então, para determinar o momento, né, que eu já tinha até escrito aqui, ó, somatório de momento no ponto C. Vou escrever aqui na frente para ficar só na mesma gravação aqui, ó, somatório de momento no ponto C, né? Vou colocar igual eu tinha colocado lá, L sobre 2, lá no meio do vão. Bom, o que nós temos? Então, eu estou parado aqui no ponto C. Para avaliar o momento, eu falei lá atrás na nossa última aula, na aula anterior, que a gente não tem sinal para momento. A gente avalia onde traciona. Então, olha só, eu costumo sempre usar alguma coisa para poder representar essa tração. Então, olha só, a tração para mim, tá vendo como eu faço, quando eu solicito aqui que faz essa curva, faz essa barriga, ó? Aonde acontece a barriga é onde eu tenho a tração. Tô com uma viga parada aqui. Eu tenho uma força atuando aqui, ó. Olha lá, tá fazendo a barriga embaixo, não tá? Então, a tração acontece embaixo. Tô com uma força atuando aqui. Ele fez a barriga em cima, então eu tenho a curvatura acontecendo em cima. Eu tenho a barriga feita em cima, então a tração acontece em cima. Ah, mas espera aí, como que eu vou analisar isso? Você vai pegar sempre a sua régua, o seu papel, que é um pedacinho de papel, ó. Você vai pegar a sua régua, o seu papel, o que for, e parar no ponto que você está analisando o momento. Eu não estou analisando aqui no ponto C, então eu paro com isso aqui em cima do ponto C. Deixa eu fazer só uma dobrinha aqui, porque ele está tampando os valores ali, para ficar mais estreitinho um pouco. Aí. Estou parado aqui no ponto C, ó. Agora dá para ver melhor. Estou paradinho aqui no ponto C. Então, eu fixo essa minha barra no ponto C. Tá vendo? Para poder avaliar a tração. E aí eu tenho o quê? Eu tenho forças que têm distância até o ponto C, ó. Eu tenho essa força que tem distância, provoca momento, e tem essa força que tem distância também, provoca momento. Então, vamos ver, ó. Eu tenho uma força, que é PL sobre 2, vezes uma distância. De quanto que é essa distância? L sobre 2. Essa força que está aqui, ó, ela tá vendo? Eu estou fixado aqui no ponto C. A força está aplicada embaixo. Quando eu aplico a força, a barriga acontece onde, ó? A barriga acontece onde? Olha que eu aplico a força, ó. Olha lá. Embaixo, né? Ó, tá vendo que apareceu aqui a barriguinha aqui embaixo? A barriga apareceu embaixo. Então, isso significa que essa força, ela traciona essa barra embaixo. Então, para nós, para efeito de convenção aqui nos nossos esforços, quando a força traciona embaixo, eu vou considerar como sendo positivo. Por que você vai considerar positivo? Porque eu preciso realizar as operações matemáticas. Então, para eu fazer uma diferenciação entre forças que tracionam embaixo e forças que tracionam em cima, eu tenho que estabelecer um critério para a convenção de sinal. Então, eu estou considerando que essa força tracionando embaixo vai ser positiva. Então, aquilo que tracionar embaixo, para mim, vai ser positivo. Se eu quiser considerar invertido, vai dar a mesma coisa, certo? O resultado da operação final vai dar a mesma coisa. Isso é uma questão matemática e não uma questão propriamente de engenharia. Só para a gente poder fazer as operações. Então, voltando, ó, PL sobre 2 vezes a distância que é L sobre 2, tracionando embaixo. Então, a gente vai ter aqui, ó, vou escrever, ó, PL sobre 2, essa força aqui, vezes a distância L sobre 2. Então, só para depois ninguém ficar perdido, né? Isso aqui está relacionado com essa força. Certo? Bom, eu tenho outra força, né? Que está atuando. Eu estou parado aqui no ponto C, não estou? Estou paradinho aqui no ponto C. E eu tenho essa força que está aqui em cima, ó. Força equivalente do carregamento. Olha lá, ó. A força está tracionando onde? Olha a barriga como aparece aqui em cima, ó. Então, a força traciona em cima agora. Qual é a distância que tem dessa força até esse ponto? Metade disso. Se aqui é L sobre 2, aqui vai ser L sobre 4, a metade. E agora está tracionando em cima. Então, pela mesma convenção que eu usei aqui, eu vou escrever depois, eu vou usar aqui agora, tracionando em cima, negativo. Então, vai ficar PL sobre 2, que é a força,
vezes a distância, que é L sobre 4. Isso aqui, né, gente, então, isso aqui, ó, veio relativo a... Vou fazer aqui assim, ó, essa força que tá aqui, ó, certo? Então, isso é dessa força, isso é dessa força. Isso aqui ficou positivo porque eu estou considerando que o que tracionou embaixo é positivo. E isso aqui porque eu estou considerando que o que traciona embaixo positivo, que o que traciona em cima é negativo. Certo? Bom, então para determinar o momento aqui, o que falta? Estou fazendo meu momento aqui no ponto C. Eu já tenho todas as forças. Tem mais alguma força que contribui no ponto C? Não, só essas duas. Então, eu vou achar agora quanto vale isso daqui, ó. Certo? Vou fazer essa operação aqui. Isso aqui vai ficar, ó, PL vezes L, PL ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Menos PL vezes L, PL ao quadrado. 2 vezes 4, 8. Então, a gente ficou com isso aqui. Como que eu faço essa operação aqui? Vou continuar aqui embaixo, tá, gente? Eu vou botar uma flecha aqui, ó. Vou continuar aqui embaixo. Ó, deixa eu enquadrar aqui. Aí. Olha lá. MMC entre 4 e 8. 8. 8 divide por 4, 2. 2 vezes PL ao quadrado, 2 PL ao quadrado. 8 divide por 8, 1. 1 vezes PL ao quadrado menos PL ao quadrado. 2 PL ao quadrado menos PL ao quadrado, PL ao quadrado, dividido por 8. Esse daqui, ó, é o valor do nosso momento no meio do vão para uma viga biapoiada com carregamento distribuído. Isso daqui, né, por isso que aqui não tem valores numéricos, tá, gente? É tudo letra. Essa expressãozinha aqui, PL ao quadrado por 8, nós vamos usar muitas vezes ela em muitos diagramas de momento fletor quando a gente tiver uma situação que envolva carregamento uniformemente distribuído. Beleza? Então tá bom, valeu. Vou mandar os outros depois.